Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se você me alcança, né? Então, pessoal, coloquei esse mapa mundi aqui, você já deve pensar, né? A aula de hoje é de geografia. E como o professor colocou na aula passada, é só para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão de longitude e latitude, tá bom? Eu sei que vai ser bem ruim de você conseguir enxergar bem fácil o que está aqui, mas eu vou colocar na tela também depois uma imagem de um mapa bem parecido com esse, para você entender a questão de latitude e também de longitude. Bem, se nós pararmos para pensar a questão de latitude e longitude, nós temos que lembrar dos paralelos e dos meridianos. Você lembra aí qual é? Vamos voltar na tela para conferir? Então nós temos os paralelos, que são as linhas horizontais que dividem a Terra, e os meridianos, que são as linhas verticais. Aí na tela vai ter uma imagem para você ver. Então, longitude, quando estamos falando dos meridianos, que estão na vertical, e latitude, quando estamos falando da horizontal, que são os paralelos, tá? Voltando aqui para o professor, este planisfério mostra isso. Nós temos ali, ó, as linhas na vertical, tá? As linhas na vertical que estão dizendo o quê? O que é as linhas na vertical, pessoal? Hein? O que é as linhas na vertical? As linhas na vertical são quem? São os meridianos, no caso, a longitude, tá? Que eu quero localizar uma longitude. Nós vamos ter bem aqui no meio, tá? O meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, tá? Que passa bem aqui no meio. Cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui, ó, bem aqui no meio, o meridiano principal, que é o de Greenwich. E aí, isso tudo na vertical, tá? Vertical a longitude. Aí na horizontal, professor, na horizontal, nós vamos ter quem? Na horizontal, os paralelos. Qual é o principal paralelo? Ponto zero. A linha do Equador, pessoal. Principal paralelo que nós temos está no ponto zero do mapa, que é a linha do Equador, tá? E vamos ter na vertical, o principal meridiano está no ponto zero, que é o meridiano de Greenwich, tá? Para que nós possamos resolver as nossas atividades, nós temos que entender. Quando eu falo de longitude, que está aqui, ó, longitude, tá? Na vertical eu estou falando dos meridianos. Quando eu falo da latitude, que está na horizontal, eu estou falando dos paralelos. Olhem aí na tela de novo. Então, longitude, estou falando dos meridianos. Principal meridiano de Greenwich. Latitude, estou falando dos paralelos. Principal, a linha do Equador. Eu quero que você pegue a sua apostila. Como eu disse, nós vamos deixar duas questões para fazermos hoje. Na página 184. A número 1 vai dizer assim, ó. Observe este diagrama e com a ajuda do professor faça o que se pede. Letra A. Quais são as latitudes dos pontos indicados no diagrama? Professor do céu, você falou agora, eu não sei o que é uma latitude, professor. Latitude, pessoal. Volta na tela que vocês viram agora há pouco. Cadê? Latitude. Latitude, as linhas horizontais. Latitude está na horizontal, são lá passando os paralelos. Linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, professor, quais são as latitudes dos pontos indicados no diagrama? Ponto A. Bem, se eu pegar o ponto A do meu lado esquerdo, onde eu tenho a latitude, vai estar ali então o ponto A, ele vai estar o quê? Dá uma olhada lá. Ponto A. O ponto A vai estar o quê? Ele está no meio, entre os 70 e os 50. Então ele é o quê? A 60 graus a norte. Ele está do lado norte? Você conferiu aí bem? Sim, olha ali do lado direito da apostila. Hemisfério norte. Para embaixo, hemisfério sul. Então, o ponto A está a latitude de 60 graus norte. E o ponto B? O ponto B, a latitude dele, qual seria? Então nós temos o ponto B ali, pessoal. Ali a linha do Equador. O ponto B está a 10 graus. Acima ou abaixo? Hemisfério sul ou hemisfério norte?
Para onde que ele está? Ele está indo para a direção do norte ou do sul? Ele está a 10 graus do hemisfério norte. E o ponto D? O ponto D eu encontro ali, ó, a linha do Equador, né? O ponto D já está mais abaixo da linha do Equador, então está no hemisfério sul. Quantos graus? 70 graus do hemisfério sul. Beleza, pessoal? E assim vocês vão resolver até o ponto H. Na letra B vai dizer assim, ó, indique os pontos que se encontram a cada um dos meridianos. Quais estão a norte? Quais estão a sul? Você vai responder ali quais estão. E aí, pessoal, continuando na página 186, agora vai perguntar lá, ó, observe o diagrama e com a ajuda do professor faça o que se pede. Determine as longitudes. O primeiro exercício falou das latitudes. Professor do céu, o que é longitude? Eu não sei mais. Olha aquela imagem lá. Longitudes são as linhas, são os meridianos que estão na linha, que passam na vertical do nosso planeta. E aí vai dizer assim, determine as longitudes dos pontos indicados no diagrama. Ponto A, longitude. Qual é a longitude do ponto A? Vamos achar o principal meridiano mais escuro ali, que é o meridiano de Greenwich. O ponto A está para a esquerda ou para a direita? Se tiver para a esquerda, é ocidental. Se tiver para a direita, é oriental. Ó, professor, o A está à esquerda. A quantos graus? Ao quê? A 40 graus. Qual será a resposta? Ponto A, longitude a 40 graus oeste. E aí a letra B, ponto B, longitude. Essa longitude está onde? Vamos procurar o ponto B. Achei aqui. Ele está do esquerda ou na direita do meridiano de Greenwich? Está do lado esquerdo. Está no hemisfério ocidental. A quantos graus? Olha lá em cima. A 160 graus. Então a longitude do ponto B é 160 graus a oeste. E aí você vai fazer isso nas outras questões. E aí na letra B, indique os pontos que se encontram em cada um dos hemisférios. Leste quais são e oeste quais são. Beleza, quinto ano? Vai um vídeo para vocês assistirem agora, bem explicativo sobre longitude, latitude, bem fácil para vocês terem mais entendimento sobre o assunto. E a gente se vê na próxima aula. Essas atividades são as de hoje, vocês vão responder e a gente se encontra via Zoom, nas aulas aí gravadas para vocês entenderem os assuntos, tá? Na próxima aula nós continuamos com esse capítulo, dando um pouquinho mais de passos para nós terminarmos o capítulo que nós iniciamos na última aula, que é o nosso capítulo 3, beleza? Um abraço para todos, fiquem com Deus, tchau! Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador.
Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada.